Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Como foi a semana? Espero que tenham corrido tudo bem, com a graça de Deus. Bom, vamos estar dando início então a mais uma escola dominical. Hoje a lição 13, Estevão, fiel até o fim. O texto bíblico está em Atos, capítulo 6, versículos de 8 a 15 e Atos, capítulo 7, versículos 54 a 60. Eu sou a Kelly Judite Pimenta, sou professora da Escola Dominical da classe de juvenis e estarei facilitando a aula para vocês hoje. Vamos orar? Senhor amado, mais uma vez estamos diante de Ti, ó Pai, para aprender mais da Tua Palavra, aprender mais sobre um personagem do Novo Testamento, que hoje será Estevão. Que nós possamos, ó Deus, tirar lições proveitosas dessa aula e poder praticar tudo da forma como o Senhor deseja. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Ser com cada um dos meus irmãos que estão em casa agora assistindo essa lição. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Atos capítulo 6, iniciando no versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levaram-lhes alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputaram com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que lhe falavam. Então subornaram os homens para que lhe disseram, ouvindo-lhes proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E exercitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra eles, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra esse santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Agora Atos 7, iniciando no versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se com seus corações e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão da direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, tamparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. A leitura que nós fizemos foi na linguagem de Almeida Corrigida Fiel. O objetivo da aula de hoje é pensar sobre a radicalidade da conversão a Jesus Cristo e enxergar, a partir do comportamento de Estevão, caminhos para vencer as perseguições religiosas enfrentadas no cotidiano. Para início de tudo, Estevão foi uma das vítimas de grande perseguição que levantou contra o cristianismo em seu início e foi assassinado por recusar-se a negar a fé do seu Senhor. Tal atitude dele, o primeiro mártir da igreja primitiva, fez dele o primeiro mártir da igreja primitiva. Desculpa. O que seria isso, irmã Kelly?
seria então uma pessoa submetida à pena de morte que recusa a renunciar à fé cristã ou a qualquer um dos seus princípios. Hoje, não precisamos de... Volta lá. Calma, gente. Primeira vez que a tia Kelly está fazendo isso. Hoje, não precisamos de mártires, mas de pessoas que se mantenham fiéis a Cristo nas grandes e pequenas coisas. A vida de Estevão nos inspira a sermos fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância, ao mesmo tempo em que coloca em xeque a nossa decisão pelo Evangelho de Jesus Cristo. O que nós trouxemos para a aula de hoje é a missão Portas Abertas, que é um site, que já vou colocar para vocês, que mostra aqui a lista mundial de perseguição do ano de 2020. Gente, não é a lista do Covid-19, isso aqui são realmente os países, o ranking dos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. E nós vemos aí então uma janela do 1040 que começa da África até a Ásia, que é onde está essa coloração mais, que começa em amarelo e vai até esse laranja mais forte, onde estão classificados começando aí do laranja forte, que é a perseguição extrema, laranja mediano é a perseguição severa e os de amarelo são perseguições em alta. Então aqui nós vemos, aqui está o site, que está ali grifado, a gente vai colocar também no corpo do descritivo do YouTube, o site do Portas Abertas, onde mostra a lista mundial de perseguições. E nós colocamos aqui as 5 primeiras com perseguições mais extremas, E aqui nós vemos, hoje nós temos aí um dado de que já são mais de 260 milhões de cristãos no mundo enfrentando algum tipo de oposição como resultado da sua identificação com Cristo Jesus. Para você ter uma ideia similar, a população do Brasil hoje no censo mostra que nós temos 211 milhões. Então vamos colocar que o Brasil estaria totalmente em perseguição. Graças ao bom Deus, aqui no Brasil hoje, nós não temos a perseguição da fé cristã, mas nós temos outros tipos de intolerância, como racismo, discriminação social, que são outros alvos que nós temos, como igreja orado. Mas nesses países nós vemos muito forte esse sofrimento. E o que é essa perseguição? É a liberdade religiosa. Você já pensou em não poder dar um glória a Deus naquele momento que você está realmente alegre? Ou não ter culto. A gente já está passando por uma fase difícil de não poder estar em comunhão como igreja, mas nós temos buscado essas alternativas. Nesses países nem isso é possível. Outra coisa, é proibida a conversão ao cristianismo, São pessoas que são forçadas a deixar seus lares, seu trabalho, até mesmo parentes, porque correm risco de vida. São pessoas que sofrem violência, que pode ser preso, pode ser interrogado, pode sofrer tortura e pode realmente chegar à morte por se recusar a negar a Jesus. Tamanha fé, Deixar um desafio para você aqui, um pontinho. Esteja orando pela igreja perseguida. Mas voltando ao texto, vamos lá no fundamento bíblico. E o que nós aprendemos então com a leitura de Atos? Primeiro eu quero falar um pouco de Estevão. O nome Estevão vem do grego, Stephanos, que significa coroa. Aparece pela primeira vez em Atos 6, no verso 5, como um dos 7 diáconos eleitos para a distribuição e o serviço de mesas, como falamos na lição passada, na lição 12. O que era isso aqui então? Estevão, ele estava já auxiliando os apóstolos, Já estava, a expansão da igreja de Cristo já estava tamanha em que já estavam então precisando de mais auxiliares, e Estevão foi um desses. E
Estevão ele fazia além do que estava ali de responsabilidade dele. Por quê? Vamos lá? Além de encher os requisitos estabelecidos pelos apóstolos, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, Estevão se dedicava pela sua fé, como a gente leu lá nos versículos 5, 8 e 10. Estevão era um homem judeu que falava grego e era familiarizado com os costumes dos gregos, como também em profundo conhecer das profecias e das leis. Há estudos que mostram que Estevão ele cresceu fora da Palestina e por isso ele tinha tamanho conhecimento. Como uma atuação intensa no meio da comunidade, onde fazia prodígios e sinais, versículo 8, logo passou a incomodar algumas pessoas que confrontam as suas crenças. Então, o que a gente vê de responsabilidade do Estevão aqui? Ele, então, foi nomeado para ajudar a servir as viúvas, né? Mas tamanho era o Espírito Santo naquela vida que ele queria mais. E ele começou a testemunhar os feitos de Deus na vida dele. E isso chamou a atenção de algumas pessoas, começou a incomodar. As pessoas que confrontavam Estevão eram judias e ex-escravas que formaram a sinagoga dos libertos, além de pessoas do grupo dos sirineus, dos alexandrinos e da Síria e da Ásia, que são o verso 9. Houve quem, por discordar de Estevão, subornou pessoas para levarem falsa acusação contra ele. A acusação, qual foi? Falar contra Deus e contra o seu templo, lá no verso 11 e 14. Vamos fazer uma pausazinha aqui. Olha só o que diz lá no verso 10. Ele fala que os membros da sinagoga não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual falava. Eles não conseguiam argumentar contra Estevão. E o que foi preciso fazer? Criar uma situação de mentira para condená-lo. Que coisa triste, não é mesmo? Então, foi o que a gente leu aí. Qual foi a acusação? O que esse povo que foi subornado fez? Falaram assim, olha, Estevão está falando contra Deus e contra o templo de Deus. E o que aconteceu? Isso levou ao Sinédrio, colocando-o diante do sumo sacerdote, que era responsável conforme a lei, para averiguar a veracidade, a gravidade das acusações e emitir sentenças. Ao que foi interrogado pelo sumo sacerdote, Estevão não temeu e seguiu anunciando sua fé e aos propósitos de Deus de salvar a humanidade. Começando desde a formação do povo de Deus com Abraão, discorreu sobre a história até o reinado de Salomão, apontando em seus argumentos para Jesus Cristo, o justo, capítulo 7, a primeira parte de 1 a 53, fato que fez com que se cumprisse a sua vida a profecia anunciada pelo Senhor, Mateus 10, de 17 a 20. Seu conhecimento da história de salvação do seu povo e das promessas de Deus notaram o discurso que fez perante o Sinédrio. Quando a sua oportunidade do uso da palavra, por mais uma vez excedeu seu ministério do anúncio da palavra de Deus. Estevão não perdeu a oportunidade de lembrar-nos que eles eram também responsáveis pela morte de Jesus. Prevendo ao fim que aquilo levaria, ergueu seus olhos para o céu e pôde contemplar o seu Senhor. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Está lá no verso 56. Então, além de discorrer sobre a história do povo e a ação de Deus, Estevão profeticamente encerra seu discurso denunciando a injustiça dos sacerdotes que chamaram inicialmente de irmãos. Está lá em Atos, no capítulo 7, no verso 1. E ele acusa os obstinados, aqueles de dura cerviz, de traidores assassinos, mataram e traíram Jesus. E desobedientes, não guardaram a lei.
A dureza de seu coração era tal que a palavra profética, em vez de gerar arrependimento, gerou a ira dos seus opressores, que a arrastaram para a morte. O que diz aqui então? Diante dessas palavras, o povo enfurecido agarrou Estevão, levou para fora da cidade e ele foi apedrejado até a morte. Lá nos versículos 57 a 60. Fato que causou satisfação por algumas pessoas, já no capítulo 8:1, e tristeza para outras, no verso 2 do capítulo 8. Consentindo em sua morte e guardando as capas de quem apedrejava, quem estava? Saulo. Alguém que mais tarde experimentaria o que significa viver e morrer para Cristo. Mas Saulo é tema para as próximas lições. Continue acompanhando que nós vamos chegar lá. Embora a morte de Estevão interrompesse as suas ações enquanto ministro do Evangelho, isso não nos interrompe os propósitos de Deus para o seu povo. Vamos ver o que diz no tema Palavra que Ilumina a Vida. O martírio cristão não é mais uma realidade no contexto brasileiro, mas a necessidade de mantermos fiéis a Jesus e sempre presente, inclusive dentro da igreja. Não podemos deixar levar por ventos de doutrinas ou teologia que não levam em conta a cruz e a sua mensagem. Assim, o legado de fé de Estevão nos define em 3 pontos. Não deixar de testemunhar a fé em Cristo, está lá no capítulo 7, verso 2. Enfrentar a adversidade e a morte com confiança em Deus. Perdoar as pessoas que nos maltratam e mesmo nos difamam. Esse momento que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, nos traz muito medo em relação à morte, não é mesmo? E como nós estamos agindo perante a nossa sociedade e até mesmo nos nossos lares, nós como adultos, e passando isso para as nossas crianças, a confiança em Deus. Pense nisso. Esse é o momento em que Deus tem nos mostrado que temos que ser como Estevão e estar fortes, confiantes nas Escrituras de Deus. E, muito interessante, sempre perdoar as pessoas que maltratam e às vezes até nos difamam, não é mesmo? Então vamos lá, vamos explanar o que são esses 3 pontos? Não deixar de testemunhar a fé em Cristo. A situação em que Estevão se encontra era grave, tanto que chegou a levá-lo à morte. Mesmo assim, em vez de defender, ele usou a palavra para falar de sua fé, do propósito de Deus em Cristo. Semelhantemente, temos o desafio de testemunhar e viver nossa fé diante das muitas ameaças que surgem contra ela. Falsas acusações, enfermidades, problemas financeiros e familiares são alguns exemplos de dificuldade que possam nos abalar. Além disso, um discurso pessimista para a vida, as mazelas sociais, a falta de esperança na mudança do mundo e das pessoas, tudo isso limita contra a nossa fé se não tivermos a convicção da presença de Deus em nossa vida e de que Ele é a nossa segurança. Como Estevão, precisam fazer nas adversidades oportunidades de testemunhar nossa fé e anunciar o poder de Deus. Se crermos, veremos a sua glória, como disse Jesus, lá em João, capítulo 11, 40. Segundo ponto, enfrentar a adversidade e a morte com confiança em Deus. Tarefa difícil, hein, Kelly? Não estamos isentos de sofrer com as adversidades da vida, seja com perseguições à nossa fé ou outros problemas. Quando Estevão estava diante dos seus acusadores, todos os que enfrentaram assentaram-se no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, e viram seu rosto como se fosse um rosto de um anjo. Olha que versículo bonito. Quando buscamos Deus, buscamos o seu reino acima de todas as coisas, nós ficamos assim, sabia? Com um rosto similar a de um anjo. Que coisa mais linda! O que foi percebido pelo olhar dos que estavam ali
provavelmente foi percebido por Estevão no seu espírito, como um testemunho do Espírito de Deus, confortando e confirmando que, diante daquela prova, Deus estava com ele. E isso se confirmou com a visão que teve do céu. Que maravilha, hein? Que nós possamos ter dons espirituais, visões. Existem vários tipos de sofrimento. O físico, o emocional, o espiritual. Estamos sujeitos a todos eles e em todo momento. Jesus já tinha alertado sobre isso lá em João 13, no versículo 33, e em Mateus 10, 17. Não há como impedir que situações adversas venham sobre nós. Contudo, precisamos enfrentar os dramas da vida isolados. Podemos encontrar o conforto em Deus, até que passem as calamidades. O Espírito Santo está sempre conosco e é a fonte desse conforto. E aqui, mais uma vez, irmãos, eu venho pedir para vocês, busquem a Deus todos os dias. Eu também já foi em outras aulas ministrado. Façam as suas devocionais diárias. Busquem o reino de Deus, porque dessa forma é mais fácil passar pelo que estamos passando, que é o isolamento social. Não deixe de buscar a Deus, confie nele e tudo mais o fará, certo? E o terceiro ponto, perdoar as pessoas que nos maltratam e mesmo nos difamam. É difícil, não é? Os testemunhos dados a respeito de Estevão eram falsos e ele sabia disso. Mas a sua atitude foi de pedir ao Senhor que perdoasse aquelas pessoas. Ali em Atos 7, 59 e 60. Ele sabia que a sua vida estava nas mãos do Senhor e a sua reputação não era o mais importante. Por isso ele foi capaz de perdoar. Olha que coisa linda, o que Estevão mostra para a gente nesse momento. Ele estava certo, ele estava fazendo aquilo que o coração dele dizia para fazer, que o Espírito Santo estava orientando. Ele sabia que aquele momento ali estava difícil de sair daquela situação, porque ele já estava fora da cidade, as pessoas estavam apedrejando, e a gente tem mania de pensar que é uma pedrinha igual as britas que tem ali fora, mas não eram pedras, tijolos, quem sabe? Talvez assim você consiga assimilar. E mesmo naquele momento de dor, talvez de vergonha para algumas pessoas, Estevão foi capaz de perdoar. E mais, ele ainda clamou a Deus para que perdoasse. Se entendemos que Deus tem o controle da nossa existência, não levaremos os erros das pessoas para o nível pessoal, e sim conseguiremos exercer o perdão mais facilmente. Isso é possível se deixarmos o Espírito Santo agir em nós. Então, o que eu falei ainda há pouco? Difícil, hein, tia Kelly? Perdoar é muito difícil, a gente fica magoado, sofre muito, mas quando a gente deixa o Espírito Santo tomar conta das nossas vidas, quando nós deixamos que Deus faça a vontade dele, até perdoar, que parece ser uma tarefa difícil, fica fácil. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, aqui nesse momento de Estevão, a dispersão dos cristãos contra a perseguição é usada para espalhar a boa nova nas regiões de Samaria e Judéia. Isso daí está lá em Atos 8. Conforme havia recomendado Jesus lá em Atos 1. Além do seu testemunho, seu ensino também permaneceu e é destacado, né? Tá aqui então, Estevão teve a sua história registrada na Bíblia. A contribuição de Estevão se encontra em seu ensino sobre o templo, a lei de Cristo e nos efeitos do seu martírio. E Estevão é um dos personagens que a gente quase não fala na igreja, mas olha que testemunho maravilhoso, né? Ele buscava a Deus, ele tinha prazer em servir a igreja
levando mantimento, servindo a mesa. Ele testemunhava as graças de Deus e fala, né, que ele tinha a experiência de cura, de sinais. Ele sabia a verdade, ele não negou a fé em Cristo, ele estava confiante, firme de que Deus estaria ali com ele, que o Espírito Santo estaria com ele naquele momento, e ele teve um coração bondoso de perdoar aqueles opressores. E o que é interessante é que dentre aquelas pessoas que estavam apedrejando Estevão, estava Saulo. Provavelmente ali Saulo ainda era adolescente, né? Tem algumas versões que falam que Saulo segurou as capas daqueles homens que foram apedrejar a Estevão. Mas eu não vou me prender à história de Saulo, você conhece muito bem. E mais para frente nós vamos estar falando dele e de como foi. Mas o interessante é que Saulo, ele provou disso também. Partindo para a conclusão, nós vemos que Deus é realmente maravilhoso. Que da limitação humana ele faz brotar o sobrenatural, a força da fé. E em meio à maldade humana, o Senhor proporciona oportunidades de salvação. No sofrimento e na dor de pessoas inocentes, a mensagem do amor cai no coração de um pecador. Saulo, que posteriormente se arrepende, tornando-se um hábil pregador. E essa semente vai de século em século, brotando no coração de muita gente e chega até nós. E qual será a nossa tarefa daqui para diante? Seguir em fidelidade a Deus, como exemplo de Estevão, anunciando essa palavra redentora. Deus estará conosco em todos os momentos. Para refletir, quais são os atuais obstáculos e perseguições para quem prega e vive a fé cristã? Como podemos enfrentá-los? Nesse momento, eu quero deixar mais uma mensagem contigo. A igreja, ela não pode ser reconhecida por uma instituição intolerante. Pelo contrário, ela deve promover a paz, ser ponte e nunca um muro. Isso não significa que deve abrir mão daquilo que crê. Nós anunciamos Jesus Cristo, mas quem convence alguém do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Isso está lá na carta de João 16. A igreja, ela é um cartão de visita de Jesus. Portanto, o amor é a melhor forma de anunciar o nosso Mestre, que conviveu e acolheu quem era diferente, deixando sempre uma marca positiva na vida das pessoas. O que a lição de hoje nos traz? Que é a partir do nosso testemunho de vida que outras pessoas percebem o mover do Espírito Santo, que é a partir das nossas atitudes que outras pessoas são ministradas a respeito do amor. Olha que bonito! E que às vezes a gente está tão intolerante com as coisas que temos acontecido, temos vivenciado, não é mesmo? Mas que nós possamos ser assim como Estevão, fiel a Deus até o fim, e que nós possamos, assim como ele também, levar o amor de Deus, a anunciação das boas novas adiante. Como que a gente pode falar, manifestar a graça de Deus nesses dias atuais para as outras vidas? Sabe aquela pessoa que por algum motivo te entristeceu algum dia? Manda uma mensagem para ela hoje no WhatsApp. Fala que você está sentindo saudade dela, de ter um abraço, de ter um diálogo. Ligue para aquela pessoa que tem tempo que você não conversa. Dê um jeito de diminuir um pouco essa saudade. Fala para ela dessa aula,
também, compartilha com os seus familiares, para que eles possam ser como Estevão, buscar mais e mais a Deus. E para isso, durante a semana, nós temos então algumas leituras. Hoje nós já lemos Atos 6 e Atos 7. Segunda-feira, então, leia Atos capítulo 7, do versículo 1 ao 43. Terça-feira, Atos 7, do versículo 44 ao 53. Quarta-feira, vá lá em 1 Coríntios 4, do versículo 11 ao 18. Quinta-feira, 2 Coríntios, capítulo 4, do versos 7 ao 18. Sexta-feira, 2 Coríntios 12, dos versos 7 a 10. Sábado, 1 Pedro 4, de 12 a 19. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, estamos aqui diante de Ti, ó Pai, com o coração cheio de alegria, ó Pai, porque podemos aprender com Estevão que estamos no caminho certo. E Senhor, assim como Estevão, eu quero ter um rosto formoso como de um anjo, e quero que os meus irmãos também tenham essa experiência de estar formoso, de estar brilhantado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, ensina-nos, ó Pai, a testemunhar da Tua graça, do Teu amor em todo momento, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que está difícil viver o isolamento social, mas o Senhor vem estar nos dando a compreensão, vem estar, Pai amado, nos dando sabedoria, discernimento, Senhor, para que possamos viver em harmonia uns com os outros, mesmo em casa, e que possamos estar frágeis assim como Teu Espírito Santo, a poder perdoar, a poder levar do Teu amor adiante. Te somos gratos, ó Pai, por essa lição, por esse momento, ó Deus. E te pedimos, ó Pai amado, que esteja nos abençoando no dia de hoje. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, aqui está a nossa bibliografia dos textos que foram usados. Aqui no finalzinho está o site da Missão Portas Abertas. Passe lá, dê uma olhada, tem um material muito interessante lá. Esteja incluindo nas suas orações a igreja perseguida, para que Deus possa estar abençoando essas vidas também. Eu acabei não comentando lá no início, mas uma coisa interessante naquele mapa é que nós temos um vizinho aqui do lado, a Colômbia, que sofre também dessa perseguição, Lá o povo, a religião predominante é o cristianismo, pelo catolicismo, mas há sim uma grande intolerância a quem não segue a mesma linha de raciocínio, Então, para os protestantes há sim uma perseguição. Então vamos estar também orando pela Colômbia, que são os nossos vizinhos. Você é o nosso convidado, esteja conosco aqui no nosso culto drive. Nós somos a Igreja Metodista em Taguatinga Norte, localizada na QNG 25, área especial 3, Taguatinga Norte, Brasília. Fazemos parte da 8ª região eclesiástica. Se você sentiu no seu coração, faça uma oferta, plante uma semente. Aqui está então os nossos dados financeiros. Você possa estar transferindo a sua oferta para abençoar também a continuidade dos nossos trabalhos. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, aperta lá no botãozinho vermelho se inscreva, ative o sinal das notificações e assim você vai estar sempre atento quando tiver um novo vídeo, uma nova postagem. Esteja nos acompanhando então, esteja conosco no culto drive que vai ter logo mais. E até mais, espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer enorme, uma experiência nova estar aqui com vocês. Espero ter outras oportunidades para estar conversando com vocês. Um grande beijo, um forte abraço virtual. Tchau, tchau e até a próxima.